Olá, queridos casais, sejam bem-vindos ao segundo devocional dessa nossa segunda semana de casais Ebenezer 2022. E nós estamos falando de um tema que eu creio ser muito importante, sempre está reforçando, que é até que a morte nos separe. Essa frase que é muito célebre nos casamentos, ela surge de um princípio bíblico. O que Deus juntou, não separe o homem. Então nós entendemos por essa frase dita pelo Senhor Jesus Cristo que essa separação só é lícita quando ela é dada, ela é promovida por Deus, isto é, pela morte. Por isso, essa famosa frase em casamentos. Vimos ontem, e por essa razão falei ontem, que até que o meu ego nos separe. Todas as outras questões iniciam com a questão do ego. Eu preciso lidar com esse pecado, o egoísmo. Caso contrário, se eu não combater esse pecado, ele vai destruir a minha vida, meu relacionamento com Deus e o meu lar e o meu casamento. Ambos, marido e esposa, precisam lutar contra a natureza carnal de ser egoísta. Isso é algo que já vem conosco, já nos foi dado por herança dos nossos primeiros pais, o egoísmo. Adão, quando arguido pelo Senhor, a primeira coisa que ele fez foi apontar Eva, acusar a sua esposa e assim por diante. De maneira que, se o casal quer desenvolver harmonia e amor, precisa submeter a sua própria pessoa a Deus, a sua palavra e ao Espírito Santo. Precisa crucificar o seu ego, de maneira que o casal começa a se preocupar com a vontade de Deus. Marido se preocupando em tornar sua esposa feliz, esposa se preocupando em tornar o seu marido feliz. Muitas pessoas entram no casamento para serem felizes e aí quebram a cara. E um dos problemas que nós encontramos que geram muito conflitos e até separação é o problema dos pais. Por isso, nosso subtema hoje é até que os meus pais nos separem. Há um texto que é repetido tanto por Jesus Cristo como por Paulo no Novo Testamento. E é o texto que fala do primeiro casamento e das primeiras bodas, que nós podemos dizer assim figuradamente. Diz assim, Gênesis capítulo 2. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso, deixa homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse é um princípio que foi dado no Éden, que foi dado lá no início da criação, para que as famílias possam crescer e se desenvolver de maneira saudável. Isto é necessário que, quando o novo lar se forma, o esposo e a esposa deixem para trás o seu lar. E é claro, é preciso depois fazer algumas considerações sobre isso e farei ao final. Mas se ambos não entenderem que estão formando um novo lar e essa agora é a prioridade da sua vida, é a prioridade que Deus quer que você tenha, não vai dar certo e vai acabar em desgraça. Por essa razão, nós sempre aconselhamos a casais novos a não irem morar com um dos pais. Eu sei que alguém poderia me dar exemplo, talvez até nessa lista de pessoas que estão nos assistindo. Ah, mas a minha vida na casa da minha sogra, do meu sogro, é uma maravilha, não é? Não tenho esses problemas que as pessoas dizem. Graças a Deus. Mas o seu caso é uma exceção. Geralmente dá problema, e dá problema porque não condiz com o que a Bíblia diz. Isso não quer dizer que Deus não seja misericordioso e, na sua misericórdia, Ele proporcione para o seu lar uma felicidade. Eu quero dar aqui um outro exemplo, só para você entender o que eu estou falando. Eu fui criado por uma mulher que não tinha um marido, era uma mãe solteira, e ela fez um serviço de primeira no sentido de criar filhos para a glória de Deus. Mas, mesmo com o grande e bom sucesso da minha mãe, eu não tenho a concepção de que uma mulher ela está dentro da vontade de Deus quando ela é uma mãe solteira, ou se ela procurar, isso que eu quero dizer, que ela procure voluntariamente ser uma mãe solteira e com isso nenhum problema, porque não tem nada a ver, porque nós temos muitos exemplos de mães crentes que fizeram muito bem, então a gente não deve impor sobre as mulheres que elas têm que criar um filho com seu marido, com o pai deles.
Por quê? Porque esse é o plano de Deus. Um pai, uma mãe e filhos. Misericordiosamente, Deus faz com que, dentro do resultado do pecado, dentro do resultado que vem do pecado, muitas vezes a partir dali, em humilhação, em submissão, Deus faz suscitar na sua misericórdia graça sobre aquela situação, mas isso não significa que esse é o padrão de Deus. Por essa razão, nem tampouco, por mais que hajam exemplos aqui ou acolá de lares que deram certo morando com o sogro, com a sogra, com o pai ou com a mãe, esse não é o padrão de Deus. O padrão de Deus é que o novo casal forme o seu próprio lar independente. E olha, eu tenho visto muitos pais destruírem o casamento de seus filhos. Muitas vezes a destruição não acontece por completo, terminando em separação, mas termina em completa anulação das características próprias desse novo lar. Por quê? Porque quando um homem e uma mulher se unem no santo matrimônio para formar um novo lar, o que ocorre é que eles vão criar um lar na sua própria linguagem. Recentemente eu estava falando com um casal que estava dizendo, onde o marido dizia, eu não estou conseguindo me comunicar adequadamente com a minha esposa, eu não estou conseguindo, a linguagem dela é diferente da minha. Eu disse, é verdade, isso está certo. Você está vindo com uma linguagem, ela está vindo com outra, e vocês dois vão formar uma nova linguagem para o novo lar de vocês, cujos que vão ter a fala mais completa e correta serão seus filhos. Eles já vão nascer no lar de uma outra linguagem, diferente da linguagem da família do marido e diferente da linguagem da família da esposa. Ambos trarão alguma coisa para essa nova linguagem dos seus lares, mas não será a mesma, porque eles terão um novo lar. Então, quando o homem ou a mulher não deixa pai e mãe, e é muito interessante percebermos que aqui a ordem é dada primeiro para o homem, e eu creio que isso fala muito grande porque nós homens temos dificuldade de largar a bainha da saia da nossa mãe, e então Deus dá essa ordem para o homem. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Eu já vi muitos maridos deixarem seus lares, deixarem suas mulheres frustradas porque ainda não entenderam que precisam abrir mão do seu lar paterno, materno, para priorizar o seu novo lar com quem se comprometeu diante de Deus. Eu ouvi uma história quando era criança de uma senhora jovem casada que sofreu muito seu casamento porque o seu marido gastava todo o dinheiro que recebia com a sua mãe e com a sua irmã. Elas vinham e começavam a chorar e dizer seus problemas. Ele então passava o dinheiro e para resolver o problema da sua mãe, para resolver o problema da sua irmã, e ficava passando necessidade no seu lar. Ficava faltando o mínimo necessário no seu lar. E olha, isso é muito triste. Muitas vezes também a esposa deixa que a sua mãe influencie o seu pensamento de forma que vai trazendo maus pensamentos da esposa para com o marido. Isso é muito ruim. Por isso, homem e mulher têm que deixar os seus lares para formar o seu novo lar. E se não acontecer isso da forma bíblica, o que vai ocorrer é muita tristeza e muita angústia no lar. É interessante que alguém me contou, eu não sei se foi a Melanie ou foi alguém da família dela que me contou, que assistiu um casamento onde, além do voto dos noivos, deveria haver também, estava havendo também, o voto dos pais dos noivos. Isso mesmo, os noivos vinham e faziam seus votos e os pais dos noivos vinham e também faziam o seu voto. E qual era o voto dos pais? Não interferir no casamento dos filhos. Quando eu e a Melanie casamos, nós usamos uma simbologia no nosso casamento e são 3 velas ali na frente e no determinado momento da cerimônia, as 2 famílias vêm e cada uma acende uma vela da extremidade. Isso é, a minha família acendeu uma vela e a família dela, os pais dela acenderam outra vela. Após eles acenderem as velas, então eu e a Melanie fomos e cada um pegou a vela correspondente à sua família e juntos acendemos a vela do meio. E depois que a vela do meio, que representava o nosso novo lar, estava acesa, nós apagamos as velas que representavam as nossas famílias.
O que quer dizer essa simbologia não é que as nossas famílias morreram para nós, mas significa que a prioridade das nossas vidas agora era o nosso novo lar que eu e ela estávamos formando. Nós não deixaríamos de considerar nossos pais, eu não deixaria de considerar minha mãe, minha irmã, eu não deixaria de considerar minha família, nem ela deixaria de considerar os pais dela, as irmãs e a família dela, mas significava agora que a prioridade seria o nosso novo lar. E que se por acaso, tivesse algum momento que eu tivesse que escolher entre ela e a minha família, a resposta seria, obviamente, ela. Que se ela tivesse em algum momento horrível de ter que escolher entre eu e a família dela, a resposta dela seria eu. Esse é o pensamento que deve estar no coração dos que querem obedecer à palavra de Deus. Eu sei que é difícil para uma mãe se desapegar definitivamente de uma filha, principalmente se for uma filha excelente. É difícil para um pai se desapegar de uma filha, principalmente de uma filha excelente. É difícil para uma mãe se desapegar do seu filho querido, principalmente se for filho único, e do pai se desapegar do seu filho, mas precisa. E nesse ponto, os pais que estão me ouvindo devem se preocupar de se comprometerem com Deus, de auxiliar os seus filhos, não interferindo no casamento deles, porque senão serão uma pedra de tropeço para a vontade de Deus. É bom ouvir conselho dos pais. Eu aconselho vocês conversarem com seus pais. Mas os pais devem assumir o compromisso de que, ao aconselhar os seus filhos, farão isso para criar solidez, fundamentação e obediência a Deus nos seus conselhos. Por isso, como pais, precisamos sempre pedir sabedoria de Deus para que possamos dar conselhos que fazem com que nossos filhos obedeçam a Deus conforme a sua palavra diz. Tomar conselho dos pais é algo imprescindível, porque eles já passaram por muitas experiências. Isso é bom. É louvável da parte dos filhos, quando enfrentam alguma dificuldade, conversar com os pais. Dizer, pais, eu estou passando por isso, mãe, eu estou passando por isso, o que eu faço? Mas é muito importante também perceber principalmente se você não tem uma mãe ou um pai que é temente ao Senhor, se esses conselhos não estão lhe levando a ficar com mais raiva, mais magoado, mais ressentido com seu marido, ou com mais raiva, mais magoado, ou mais ressentido com a sua esposa. É muito importante que você perceba isso, porque se isso estiver acontecendo, infelizmente, esses conselhos não provêm da sabedoria de Deus, mas da malícia do mundo. Tenhamos cuidado. Pais são muito importantes. Eu louvo a Deus, a minha mãe, a minha irmã, são bênçãos nas nossas vidas, dão bênção no nosso lar, amam a Melanie, amam os nossos filhos, mas eles ficaram no canto deles. Da mesma forma, os meus sogros, pastor Marcos, dona Beth, pessoas maravilhosas, eu posso dizer que não adquiri apenas sogros, mas novos pais, eles foram, pastor Marcos já está com o Senhor, mas dona Beth que está aqui ainda são uma bênção para as nossas vidas, para o nosso lar, para a nossa família, mas eles ficaram no lugar deles, não interferiram nos nossos casamentos, de nenhum dos filhos. Por essa razão, pense bem, o lar, para dar certo, precisa que você entenda onde fica cada um. Você como esposa, você como marido, não deixe seus pais atrapalhar o seu casamento. Pelo contrário, use-os como uma bênção e não como uma pedra de tropeço. E vocês que são pais, peçam sabedoria de Deus quando forem solicitados, para que vocês possam interferir de maneira que vão solidificar, fundamentar e levar seus filhos à obediência a Deus no casamento, nesse novo lar. Que Deus os abençoe e que a gente possa sempre viver no amor de Deus.